Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e mais uma vez, hoje estou aqui para bater um bate-papo com uma pessoa muito bacana, que vai falar de uma diversidade da arte que é muito bacana, que é a Silvânia Maria Anderson, aqui de Osório, e que vai estar contando um pouquinho sobre a sua caminhada, tanto na literatura quanto em outras formas de expressão na arte. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está se chegando agora e ainda não se inscreveu, lembre de se inscrever e ativar as notificações para sempre que um novo vídeo estiver sendo colocado aqui no canal, vocês possam acompanhar. Então, Silvânia, seja bem-vinda ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Obrigada. Obrigada. Que bom poder estar te recebendo, né? Silvânia, a gente se conheceu o ano passado, no segundo semestre, né? Em Capão da Canoa, né? Numa reunião, isso mesmo, numa reunião da Academia de Escritores Litoral Norte, né? E agora a gente está tendo o prazer, então, de poder estar conversando contigo. Então, Silvânia, eu gostaria que tu pudesse estar te apresentando, então, um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que tu possa falar um pouco da tua arte, né? E aí a gente vai amarrando e batendo um papo. Silvânia Maria Anderson. Olha, eu acho que já fiz um pouco de tudo. Já fui funcionária pública, mãe, dona de casa, e eu digo que nem sou escritora, não sou artista. Eu faço porque eu gosto. Eu escrevo, eu leio bastante. Então, e na arte, assim como a academia me cobra um bolo seguido, eu faço também bem. Ai, eu posso dizer maravilhoso, viu? Então, Silvânia, nos fala aí da tua arte. Como é que é a tua trajetória na arte? Olha, eu acho que escrever e pintar, desde bem jovem. Eu sempre gostei, e o meu pai dizia uma coisa que, da época comecei estudava e tudo, e ele dizia para a mãe: dá um livro para essa guria, não precisa dar comida, porque sempre eu estava envolvida com aquilo ali. E depois aprendi, eu acho que desde da minha avó, essa parte de cozinha, bolo, essas coisas. E a mãe, ela diz mesmo que aprendeu mais lendo do que na escola. Até hoje ela lê sempre, né? Então, eu fui gostando, na escola era a literatura e as artes sempre que foi que mais me identifiquei e sempre fui fazendo. Aos poucos, a minha vida foi tomando outros rumos e casamento e filho, separação, vários... Que até eu estou escrevendo não sei se é um conto, sei lá, uma narração, sobre um pouco daquilo que aconteceu. E me envolvi, sempre gostei, às vezes me pede alguma coisa, eu escrevo. E as artes todas que eu sempre... Tá aí. Que tem bastante coisa para... Eu acho que eu já fiz tanto de pintada e cursos de pintura em tela, né? Óleo e tudo. E fazendo bastante trabalhos. A casa aqui, né? Que a Silvânia abriu as portas para nos receber, Respira Arte, né? Ó, vocês podem estar vendo,
né? Uma das telas está aqui, tem uma outra tela ali, cheia de telas, né? E muitas coisas que eu vou estar mostrando aqui também da pintura que a Silvânia, então, traz, assim, né? Bacana tu poder estar compartilhando que desde pequena, na verdade, tu foste, era o que te chamava mais atenção na escola, também havia um estímulo da tua família. Sempre tive, é o que eu faço com as gurias também, as minhas netas agora, até na pandemia, agora eu escrevi, está publicado nessa última antologia, uma poesia, O Tempo. Então eu às vezes provoco elas porque eu digo, escreve alguma coisa que não fale sobre a pandemia nem sobre a Covid, mas aquilo que a gente está vivendo. Dela, não dá, não tem como. Eu disse, tem. Daí li a poesia que eu fiz e elas acharam, não, porque tu é escritora. Mas eu acho que é bom, e elas sempre fizeram alguma coisa, e às vezes até elas me traziam e diziam, dá para o Mário conferir, o Mário Feijó, que tinha que conferir os trabalhos delas também. Mas é bom, eu acho que tem que... Educação e o incentivo vem de pequeno, né? É o principal. O Mário já esteve aqui no nosso canal também, né? Já teve uma conversa com o Mário. Várias oficinas nós fizemos aqui, porque a gente fazia lá em Capão, na casa dele, na casa de alguma colega, aqui em casa. Então, fazia aquela itinerante, né? As nossas oficinas literárias, que foi muito bom. E eu digo que ele tem que continuar agora fazendo oficina na academia, né? Porque é muito interessante isso. Bem... É que o estímulo ele é essencial, né? Muitas vezes aqui no canal, nas conversas, a gente fala sobre isso, né? A gente precisa estimular e se estimular também a despertar formas, né? Criatividade. Muitas vezes sem, num primeiro momento, se preocupar no que vai dar aquilo. Não precisa se preocupar, simplesmente expressar, seja através da escrita, seja através da pintura, seja através da música. Não importa, o que importa é que toda forma de arte é uma maneira da gente expressar, e essa expressão ela é carregada de afeto. Eu, no meu curso de pintura, eu tinha até uma arquiteta e todas adultas, né? E a minha neta, mas ela tinha 8 anos, na época, eu às vezes levava ela junto e ela ficava lá na volta fazendo alguma coisa. Ela às vezes chegava e dizia, eu quero um arco-íris, uma árvore e um jardim. Pronto, e elas têm uma determinação assim mais rápido de pensar e de azar se erra, né? Então, um dia a arquiteta, essa minha amiga, disse, Silvânia, vem dar um retoque aqui na minha tela, que eu acho que está quase pronta. E a Gabriela levantou e disse assim, deixa que eu dou. Eu disse, calma, você não é a professora. Porque ela já se desenvolvia achando que ela podia também fazer aquilo ali. Então, tem várias aqui na casa delas, quadrinhos e tudo. E não faz muito, a vizinha tinha uma menininha ali, vê como o olhar da criança já desde pequeno identifica o que ela gosta, o que ela vai... Ela dali da casa da vizinha, lá na garagem, ela viu uma tela pintada. Estava lá, de pé, assim, para mim guardar depois. E ela olhou e disse assim, tem uma tela pintada lá, ó. Daí eu vi, depois elas me chamaram ali, e eu fui perguntar, e ela dizendo que gostava e tudo, e começou a falar comigo. Daí eu disse, dá a volta aqui, vem cá que eu vou te mostrar alguma coisa. E mostrei para ela. Ela ficou encantada com tudo, e ela disse, eu vou trazer o meu caderno de desenho outro dia, para mim pintar contigo, e eu vou te mostrar. Eu disse, sim, então vamos fazer uma coisa, quando você ficar maior, se tiver interesse de fazer aula de pintura, eu vou dar aula para ti. Daí ela fez assim, daí eu tinha uma tela ali no quarto, umas margaridinhas, pequenininha assim,
pronta, né? Dei de presente para ela, disse que até a irmã brigou porque não ganhou uma igual. Então, eu acho que tem que incentivar, porque ela já tem um olhar para aquilo ali, né? Então, vê diferente já da criança. Principalmente quando isso acontece. Sim, né? Quando a gente percebe que tem... Que é natural dela aquilo ali. Isso que é importante. A gente estimula. A gente precisa estimular de qualquer forma. Sim, né? Porque eu venho conversando aqui no canal, enfim, e muitas pessoas que me conhecem sabem da trajetória enquanto trabalhadora de saúde mental, né? Do quanto que a arte ela é resiliente. Então, quanto mais a gente potencializa isso, e a arte vai tocando os nossos afetos, as nossas sensações, as nossas emoções, né? É um pouco antes da palavra, a gente pode traduzir depois, tentar colocar em palavras. Mas a arte é uma maneira muito importante da gente se reconectar. A gente aprende que nos momentos mais difíceis da vida da gente, se a gente para, se a gente respira, se a gente se conecta, seja com uma leitura, com uma escrita, com uma pintura, com uma música, quanto que isso tem de potência nessa resiliência? Eu li que a arte, ela eleva mais o espírito, o espiritual, do que qualquer outra formas de arte verdadeira ou bela, né? Porque tem alguma coisa que já leva para outro lado. Mas eu acho que isso aí, eu acho que ela conecta a pessoa num nível de energia que ela fica muito mais leve e a vida melhor e eu acho que o otimismo, tudo isso que é importante para a gente, né? Talvez antes da arte se tornar uma proposta efetiva de um trabalho profissional ou da gente poder fazer daquilo algo que realmente a gente queira, sei lá, comercializar, enfim. A arte, ela faz o movimento de expressão, de colocar para fora. Né? A gente pode falar da arte terapêutica. A gente vai ter ainda oportunidade aqui no canal de estar conversando, por exemplo, com arteterapeutas. Né? Então, a arte, ela é terapêutica. A gente pode fazer daquela nossa proposta de arte, sim, algo profissional, e aí tem toda uma outra questão aí, né, por trás. Mas, antes disso, a arte por si só é uma forma, e talvez por isso, né, quando traz de elevação, porque ela faz uma conexão que é pelo coração. Né? Eu disse até um dia eu acho que numa reunião ou numa feira com o seu Pedroso, não sei se você conhece, que é da academia também. Não lembro. Ele é de Capão, eu acho. Então ele faz vários tipos de livros e doa para as crianças e tudo, né? Então ele diz que aquele ali é um objetivo que não é o de ganhar o dinheiro, aquilo é mais ter o prazer de poder levar a educação e conhecimento, né? E eu nessa reunião eu disse, realmente eu também. O meu objetivo maior não é fazer porque eu quero vender, eu quero ganhar. Isso aí não, porque às vezes é muito mais prazeroso tu contribuir com vários telas, eu já doei aí para os espaços. Foi daí que ele me botou numa, ele disse, bom, então agora uma hora você vai ter que trazer uma tela acho que é a biblioteca, o espaço lá do Imbé. Então, já temos uma tarefa para isso aí. Mas eu acho que é importante para ti, às vezes, é ver como a pessoa fica bem com aquilo ali.
aconteceu uma coisa que eu até falei aqui, que eu achei tão... Mas a pessoa não entende isso, não vê. Eu mostrando os trabalhos para uma cliente e uma parente dela chegou, de condições mais simples, assim, e ela ficou encantada com os panos de prato, porque ela queria enfeitar o fogão dela, botar em cima de enfeite, não era nem para usar, que ela achou muito bonito. Daí a outra disse, então, quem sabe, vê se tu tem condições, não precisa pagar tudo de uma vez e tal. E ela disse, eu vou lá pedir para o marido. Então, ora, um pano de prato, 40, 50 reais. Daí ela foi e ele disse, não. Então eu vejo esse descaso, às vezes, com a mulher também. Porque eu só trabalho em casa, eu não tenho condições, não tenho uma mesada, eu tenho que tudo, até uma coisa bela, que é para casa. Daí, depois ainda eu comentei, a outra amiga ainda disse, não, é muita ignorância deles, porque ela não tem quase como comprar nada. Então, um momento, eu quase que dei. Depois eu disse, não, é porque eu esperei que a coisa evoluísse, então eu ainda vou me encontrar com ela, de repente um dia surge uma situação que eu ainda possa até dar alguma coisa assim. Mas a gente vê muita coisa. Acho que até essa questão que tu traz abre um outro leque de uma outra conversa, um outro bate-papo, né? E que muitas vezes realmente, né, tem pessoas que têm uma dificuldade de criar um espaço da sua autonomia, né? Que não se sentem ainda suficientemente capazes mesmo, né, de buscar algo para si, enfim. Mas isso é uma conversa para um outro momento, que talvez até a gente vai fazer, né? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Mas assim, eu vou estar mostrando para vocês algumas das belezas, né, que a Silvânia faz, e ela vai falar um pouquinho dessa arte para nós. Pode ser, Silvânia? Então, assim, aqui atrás nós temos uma tela, né? Tela que foi pintada por ela. Aliás, tem várias telas aqui. Tu já fizesse exposições também, né, Silvânia? Várias exposições aqui, principalmente no Espaço Cultural de Osório, que Espaço Cultural a Conceição, e só que depois que veio a pandemia, daí parou, né? Agora eu tenho várias telas em casa esperando uma oportunidade que de repente volta a poder mostrar o trabalho. Aqui. Vou te dar o microfone então, enquanto eu vou mostrando, né? Olhem só. Linda. Esta aí serve como uma camisa, como uma saída de praia, e é um trabalho feito com aquarela e depois trabalhado um pouco, que na aquarela tu não precisa realmente saber pintar, mas como eu já tenho curso de pintura, eu trabalho um pouco em cima daquilo que eu faço. Claro. Mas, assim, para aprender a fazer, por exemplo, um trabalho como esse, assim, como que se dá isso, né? Tu dissesse que não é tão difícil assim. É como ela diz que o trabalho só de usar aquarela para manchar o tecido não é tão difícil. Só que daí tem as técnicas e de acordo com a evolução daquilo que tu sabe já, é uma coisa diferente. Porque daí eu sei como modificar ou até arrumar um trabalho que não ficou bom. Claro. Então, daí tem a evolução daquilo que eu aprendi e já sei também, né? Então, é um pouco... Esse aí é um trabalho muito bonito no cetim de seda. Então, forma... Linda.
Também é com aquarela. Aquarela também. Uhum. E dá para fazer roupa e tudo, bastante opção. Esse é um trabalho na seda pura, que é uma leveza, assim, que pode ver que... Então... E tudo depende da forma de como é colocada o tecido, como tem umas que são umas amarrações também, ou tem várias técnicas que a gente usa, né, para dar uma forma diferente de trabalho. Aí já é um trabalho mais específico, que é a pintura em tecido, nas toalhas, que eu faço os conjuntos de toalha de lavabo, rosto, banho, às vezes. Então tem... Este já precisa um pouquinho mais de... E esse é com aquarela também? Não, esse é tinta de tecido já é diferente. Pessoa bem entendida é outra coisa. Aquele jogo de toalha lá também é tinta, tecido, um trabalho bem... Muito bacana. E eu acho que quem não gosta de colocar uma toalha bonita no banheiro, né? Então é um trabalho que eu faço bastante, este aí. Essa é a pintura e o crochê também? O crochê uma amiga faz, uma amiga tem feito para mim. Mas a... E é um pano um pano de prato que às vezes a pessoa usa para um enfeite ou até para tampar um alimento, né? Então é um trabalho bem bonito. E sabe que a gente às vezes nem se dá conta, né? Do quanto isso aqui, seja a pintura, né? Num pano de prato, seja o crochê. Quantas pessoas fazem crochê, né? E nem se dão conta que isso é uma arte. É uma arte isso. Porque eu faço o crochê, mas eu não faço esses trabalhos meus porque eu não dou conta, né, daí. Como a pintura envolve também muito, eu tenho uma outra pessoa que faz isso. E já me surgiu o caso de uma pessoa querer comprar e a outra disse assim, não, é muito caro, compra na internet que dá para comprar vários. O problema é que o meu trabalho não é da internet e nem aqueles vendidos, e não é... Uma pintura à mão é diferente. Tá? Uma vez perguntaram para um pintor famoso quantas horas ele levava para fazer um quadro, que ele estava cobrando muito caro aquele quadro. Ele disse, eu levo um dia e uns 30 e poucos anos para chegar nesse dia, para poder fazer um quadro num dia. Então é isso, né? Tu não faz um curso e já sai fazendo tudo que, no caso, eu sei, eu já faz anos e ainda não sei. Acho que sei pouco ainda nessa parte. Acho que tu toca numa questão bem importante, Silvânia, que é assim, a gente pode ter um despertar, pode ter algo que até inicia como um hobby, né? Algo que é mesmo para passar o tempo, para ser essa forma da expressão que a gente estava conversando. Mas para se tornar algo profissional, a gente tem que se dedicar às coisas. A gente pode ter uma tendência, né? Mas a gente precisa aprender, desenvolver, né? Buscar assim na cidade, né? O dom facilita, porque tu tem mais aquele dom, no caso de ter mais facilidade para alguma coisa. Mas se tu não tiver um curso e a técnica,
tu também fica presa. Porque só aquilo ali, eu acho que ainda não... Ainda mais no mundo que a gente está, que é uma correria, uma coisa muito rápida que passa, eu acho que sempre tu tem que estar correndo atrás para buscar alguma coisa melhor. E aprender nunca é demais, né? Aprender, vamos pensar assim que o desenvolvimento hoje, as oportunidades hoje que a gente tem para aprendizagem são infinitas, né? Então a gente só tem que buscar. A gente, na verdade, precisa se desacomodar, porque às vezes a gente está muito acomodado, né? Eu digo que há anos atrás, quando eu iniciei, que não tinha uma internet, não tinha o que tem hoje, tu tinha que fazer um trabalho e contar com a tua criatividade. Aquilo era, às vezes, difícil de sair um trabalho bom. Hoje, eu abro aquele computador, eu fico tonta, porque daí eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Que é muita coisa, muita informação e muita coisa que eu sei fazer e eu posso fazer. Então, daí tu fica, às vezes, perdida, né? É pouco tempo para te fazer tudo que aparece de curso e de trabalho, para te ter ideias, né, novas. E aí a gente vai ter que fazer escolhas, né? Então, assim, se organizar dentro disso, assim, dentro do tempo que a gente tem, no que eu vou me dedicar, de que maneira que eu vou me dedicar, né? E se a gente realmente quer fazer disso, né? Desse dom que nem tu dissesse, né? E também ir para além da questão terapêutica, que vai continuar sendo terapêutica sempre, né? Vai continuar sendo terapêutica. Mas existe o foco nas coisas. Então, se eu quiser me profissionalizar, bom, eu vou fazer escolhas e eu vou estar buscando coisas que me fortaleçam e me ajudem a desenvolver aquele trabalho, né? Eu já tive alunas várias, e até umas que eu achei que não iam aprender nada, e me surpreendeu. E outras que queriam fazer muito rápido para vender logo e para ter produção, e não é aquilo, não dá para ser assim, tá? Uma vez, até num curso de uma prof lá de Porto Alegre, eu fiz esse aí com ela também, que é uma espátula, e eu assinava Silvânia Maria. Era mais fácil, né? E a gente pagava um curso caro em Porto Alegre, então era mais difícil, né? Chegava na hora de assinar, assinava rapidinho aquilo. Daí um dia ela viu a minha assinatura como que é aquela ali, é o Sanderson, e o de outra aluna também, né? Outra colega. E ela disse, não vai, vocês não vão mais assinar como assinavam, vai fazer a assinatura de vocês. Sento aí e vão... Então, aquele tempo que a gente perdeu de pintar para treinar a assinatura. Parecia tão... É um dinheiro gasto muito grande para assinar, mas era importante, era muito importante a assinatura. Tanto que depois eu já mudei, eu faço a minha assinatura mesmo. Então, tem coisa que a gente quer muito imediata, muito correndo, e não dá. E a pintura, principalmente essa que eu desenvolvi, faço em tela, faço no tecido, tu tem que ter paciência, senão... E a paciência te leva a relaxar mais, a ficar mais tranquilo. Para mim é uma terapia. Eu acho que é muito importante eu poder fazer. E sabe que tem uma questão de que, às vezes, a gente quer fazer as coisas para ganhar dinheiro. Sim, é. Não tem alma. Não tem, é isso que eu vejo. Quando não tem alma, não. Fica muito difícil, né? Principalmente a arte, porque ela precisa de uma conexão. Uma vez eu gosto de fazer tricô, né, e essas coisas. Na época eu trabalhava fora, eu fazia sempre, uma amiga ou outra pedia, eu sempre me envolvi fazendo esse tipo de coisa.
E uma vez veio uma mulher de um deputado de Brasília, veio visitar os amigos aqui, e esta outra pessoa me indicou que ela queria alguma coisa bonita, assim, diferente. Eu fiz para ela. Dela disse: Silvânia, qual é a energia que isso tem? Eu disse: olha, eu procuro fazer tudo com amor. Primeiro é isso aí. Depois é a consequência que vem de um trabalho, o resultado financeiro, né? Mas eu acho isso aí. Ela levou várias peças, depois quando voltou, veio de novo a Osório, ela buscou mais. E eu acho que o meu objetivo maior é esse, sempre. Ter agradar e ver um trabalho bonito que uma pessoa leva, isso aí é muito importante. É que isso que dá sentido para aquilo que a gente faz, né? Quando alguém olha para uma tela e a partir daquela tela vai despertando coisas nela, numa pintura que está ali, seja nas toalhas, né? Seja num echarpe, seja na música, né? Na leitura, tudo o que o artista faz, né? Ele só vai ter sentido a partir do olhar do outro. Ele tem um sentido para quem está produzindo, né? E quando há essa conexão, essa alma, esse afeto, isso já tem uma... Desperta no outro esse olhar e essa tranquilidade. Eu vendi uma tela há anos atrás, uma tela bem simples, de um céu com um mar. Era assim até um estilo meio abstrato, porque eu botei as cores, mas eu botei um colorido mais leve, tipo pastel, tudo bem simples. E eu vendi para uma academia. E ela diz que cada vez que as pessoas chegavam, ela botou bem na frente da esteira. Ela disse que parece que entrava para dentro daquilo lá. Então, é uma coisa... Eu achava ótimo a pessoa gostar tanto de uma tela. Às vezes, outras que eu vendi, a pessoa diz que olhava, ela sentia uma calma, uma tranquilidade. Eu acho que o objetivo meu, no caso, é esse, né? Não é só o vender e ter a recompensa financeira. Me fizesse lembrar de uma tia que eu amo assim muito, que já não está mais aqui, já fez a sua passagem, e que eu ganhei uma tela dela, ela por muitos anos pintou, e essa tela está comigo até hoje, porque é uma tela que também para mim me diz muito, né? Significa muito. Cada vez que eu olho, não só pela lembrança, claro, da tia Marina, né? Mas também do que ela me transmite, né? Do que eu, quando eu olho para aquela tela, para onde eu me transporto. Por isso que está contigo. Exatamente, exatamente. Não tem nada por acaso. De repente era para ti. Exatamente. É isso. Bem, Silvânia, vamos falar então um pouco da literatura, que também está aí no teu cenário. Então, tu participa das antologias, né, da Academia, então, de Escritores aqui do Litoral Norte, né, do Rio Grande do Sul. E o que tu pode nos falar um pouco de como é essa tua entrada também na Academia, dessa participação nas antologias? Eu acho que eu sempre participava dos eventos da cultura aqui em Osório e outros lugares, até que um dia uma amiga, sabendo que tinha formado a Academia dos Escritores, me convidou para a gente ir lá dar uma olhada, e ela também escrevia. Ela faleceu não faz muito, que era muito minha parceira para a gente fazer as oficinas juntas, né? E ela me convidou para ir lá, e eu achei que era uma coisa de ir lá ver, ou sei lá, saber como é que era.
E eu disse que eu entrei de gaiato no navio, porque eu entrei, cheguei lá e estava uma reunião formada e consideraram como que nós estivéssemos querendo entrar, participar, e acabou. Entramos, tanto ela quanto eu. Depois a gente fez várias oficinas junto, com o Mário e tudo. A Heloísa já faleceu há pouco. Então, foi meio que, assim, de surpresa a coisa. Daí tu vai aprendendo mais um pouco e vai desenvolvendo mais as técnicas também, né? Como eu digo, de escrever um pouco melhor. Mas é tudo porque eu gosto, não que... Eu acho que escritora, não. Estou mais na academia porque o Gabriel disse que se eu não fizer bolo, eu não fico. Então, é isso. Bem, Silvânia, eu quero te agradecer imensamente o acolhimento, né? Toda a inspiração, né, que tu está produzindo, né, não só em mim, mas com certeza em todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? E antes de finalizar, eu gostaria de te convidar a fazer leitura, então, de um dos teus poemas aí da antologia. Vamos ver um aqui. Você tem essa aqui? Tenho. Esta tela é minha. Eu que pintei. Olha só. Daí a academia colocou como capa no... E eu dei... A tela eu doei para o Espaço Cultural Conceição, que é onde eu participo. Depois até o Luiz de Miranda, o poeta, eu fiz tá aqui. Eu fiz uma oficina com ele e ele fez uma poesia para Osório. Olha. E gostou muito da tela. Claro que aqui não ficou tão bem, né? Ele fez uma montagem com a minha tela de fundo, que é os cataventos, né? A eólica ali, e a poesia para Osório, Cantiga para Osório. Essa aí é aqui, olha, sobre tela. E daí Essa poesia é tua? É dele, do Luiz de Miranda, que é aquele poeta Também. ele tem em Porto Alegre, ele fez uma oficina aqui e eu participei. Daí Então, depois... para não deixar as pessoas curiosas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler a poesia que está aqui na tela e depois a Silvânia vai ler uma dela. Tá bem? Isso aí. Então, Cantiga para Osório, Luiz de Miranda. Osório é moinho, entre os caminhos que vão dar no mar. O vento leva a dor do mundo, o tempo passa veloz, é matéria de um passado glorioso e feliz. É cerne da liberdade, vibrando pelo país. Osório é uma estrela que brilha noite e dia, pois é marca nas terras do Rio Grande. É aquilo que Deus expande, uma memória limpa que escreve a história. Que linda poesia do Luiz Miranda, então, que ele colocou na tela da Silvânia. Como fundo de... Muito lindo, muito lindo. Agora vamos à tua poesia. Então, já que eu li, né, a poesia, vou ler a Crônica Mulher. Pediram-me para escrever sobre a mulher. É difícil descrever todos os encantos e enumerar os valores de quem nos conduz. Desde que nasce, a criança é embalada e guiada por mulheres, avós, mães, irmãs, amigas, professoras. Não é preciso dar à luz para saber como conduzir uma criança. É preciso amor e bondade.
É dentro desse coração bondoso que mora a verdadeira mulher. Sempre admirei todas as mulheres. Há aquelas que nascem em berços mais dourados e outras que não têm tanta sorte. Batalhas todas enfrentam de uma forma ou de outra. Os desgostos, as doenças são iguais para qualquer ser humano, mas há aquelas que precisam provar que são mais fortes e o jogo de cinturas deixa mais elegantes. Preparar um alimento quando os recursos são escassos e fazer daquela hora uma alegria que sacia. O trabalho de comandar um lar com todos os problemas, o marido cansado, o filho doente, a falta de dinheiro para cobrir tanta despesa. E ela só pode chorar à noite, quando fica sozinha com o coração apertado de dor. É nessas horas que ela encontra alento, pois é a fé que a faz viver. Toma conta de seu ser, a coragem e força inundam seu corpo e seu coração. Vai resistir. Aprendi a batalhar pelo que quero seguindo exemplos de mulheres maravilhosas que tive o prazer de conviver na minha vida. Minha avó, que obedecia e dependia do marido, era forte e me ensinou a respeitar as pessoas. O amor que ela me ensinou, eu passo para os meus netos queridos. Minha mãe guerreira, sem brigas, fazendo da paz no seu lar as armas para educar os filhos e dar valores que nunca serão esquecidos. Minha filha, que mesmo tendo metade da minha idade, já me ensinou tantas coisas. Tenho sorte de conviver com tias, amigas, mãe, filha, mulheres de valor que ao longo da vida vou seguindo exemplos de bondade, amor, determinação e, sobretudo, caráter. Quero te agradecer, né, Silvânia, por estar compartilhando, né, essa crônica conosco. Vou estar colocando aqui na descrição do canal, né? Esse aqui você leva, então. Ah, tá bem. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E por tudo que tu mostrasse hoje aqui e que tu pode estar despertando nas pessoas, né? Então, tu traz toda uma arte que corre nas tuas veias, né? Desde muito pequenininha, que foi te chamando a atenção, que isso foi te levando por muitos caminhos, né? Então, a arte, ela vai estar expressa de várias formas, que nem a gente diz. Tanto está expresso também no bolo, né? No bolo também precisa ter arte para cozinhar, né? E é uma coisa que tudo que é feito com amor, que eu tenho uma pessoa que diz que eu tenho as mãos abençoadas. Eu disse, eu acho que eu tenho, porque tudo que eu faço tem amor. E o amor leva a fazer melhor, né? Cada vez. Eu acho exatamente, exatamente, Silvânia. Então, eu quero te agradecer muito por tu ter compartilhado tudo isso conosco. Te desejo de coração muita luz na tua caminhada, né? E desejo muita luz, né? Na caminhada de todas, todos, todes que estão aqui nos acompanhando, né? Sejamos luz. Até a próxima.